O programa de rádio do Sindiúti Roda de Conversa conversou com o economista e técnico do DIEESE na subseção da CUT Minas sobre a proposta da reforma da Previdência em curso no Congresso Nacional, em relação à idade mínima e outros itens desta antirreforma proposta pelo governo Michel Temer e que será tocada pelo governo Bolsonaro. Veja o que ele explica. A PEC é proposta de emenda constitucional de número 287, que é a reforma previdenciária do governo Temer. Quando o governo mandou a sua proposta original, essa proposta original, ela previa que a idade para a pessoa poder fazer jus ao benefício de prestação continuada aumentasse de 65 anos para 70 anos. Para o governo Bolsonaro, o que é uma proposta que está em debate meio nos bastidores, ou seja, meio escondida ainda, é uma proposta que cria uma faixa de rendimento baixa, geral, que vai juntar BPC, Bolsa Família, num benefício que eles chamam básico, no valor de 70% do salário mínimo, ou seja, por volta de R$650. Depois, uma outra faixa superior a isso, que é a previdência de até mais ou menos 3 salários mínimos, e acima disso, só previdência privada. Então esse é um tipo de proposta que está surgindo, que está em debate. E a gente tem que ficar atento, porque essa proposta, ela é meio ardilosa, ela é meio esperta, no sentido de que cria um benefício num valor baixo para uma massa de trabalhadores que hoje estão fora da Previdência e até mesmo fora da assistência, né? Eles criam um benefício para um conjunto de pessoas que hoje está fora da Previdência e da assistência, mas aí ao mesmo tempo que cria esse benefício de valor pequeno para essas pessoas, reduz a aposentadoria e tira o benefício de prestação continuada e tira a garantia de um salário mínimo. Há, assim, um sentido de depositar nas costas do servidor público muito desse processo do déficit da Previdência. Quando você vai falar de rombo e jogando nas costas do trabalhador ou do servidor e não deixa de fazer o mesmo debate. Aí eu falo, porque os jornais, eu estou vendo páginas e páginas falando disso, mas ninguém fala, por exemplo, dos devedores da Previdência. Né? Exatamente. Então, Frederico, não é para a gente começar a fazer um olhar desconfiado ou interrogativo dessa situação? O Estado brasileiro, nas suas diversas instâncias, seja o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, muitas vezes abre mão de fiscalizar, de cobrar ou até mesmo de impor tributação sobre segmentos econômicos que deviam arcar também com os recursos voltados para a Previdência e para a Seguridade Social. Então, o empresário do setor industrial, por exemplo, muitas vezes vai para o jornal falar da necessidade da reforma da Previdência, mas ele está interessado em deixar de contribuir, deixar de ser fiscalizado pelos fiscais da Previdência. E, de fato, o acúmulo de dívidas com a Previdência Social no Brasil é gigantesco. Olha só o que aconteceu no México. Nós já falamos do Chile, agora no México a reforma da Previdência foi adotada em 1997, com a mesma lógica de capitalização aqui do Brasil. Mas como muitos trabalhadores não têm carteira assinada, é hoje o nosso retrato, não é isso, Frederico? Exatamente. Nós temos 28 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade. Ou estão desempregados, ou estão no subemprego aí, ou estão na informalidade. Então essas pessoas, elas, por causa dos baixos salários que recebiam, né? Elas ficaram sem o benefício. Chegaram aos 65 anos, na idade mínima para se aposentar no México, mas não conseguiram se aposentar. E olha, gente, isso ocorre atualmente com 77% dos idosos daquele país. Então nós temos lá, olha, um país de 45% daquela população na extrema pobreza. Vera, esses dados são impressionantes porque nós tínhamos conseguido no Brasil uma situação muito positiva do ponto de vista das pessoas mais velhas, seja por conta
dos benefícios da Previdência ou por conta dos benefícios da assistência, a velhice no Brasil estava protegida, minimamente protegida, dos seus impactos negativos da perda de capacidade de trabalho. E agora eles estão querendo acabar com esse sistema de proteção nas idades avançadas. Eles estão querendo mexer na Previdência, estão querendo mexer na assistência, no mínimo reduzindo muito os valores repassados a esses segmentos sociais. Só para você nos explicar um pouco mais, para as pessoas entenderem que não tem rombo, a gente fala de renúncias, né, de desonerações. Eu vou dar um dado para vocês aqui terem uma ideia. De 2015 para cá, foram 283 bilhões de reais em renúncia e desoneração. Explica por que é isso. Esses sim são os privilégios que ao longo do tempo vão sendo criados no sistema brasileiro. Uma série de segmentos econômicos, ou seja, de empresas e entidades, elas conseguem alguns benefícios do Estado brasileiro. Então, por exemplo, entidades com fins filantrópicos, tipo Santa Casa, faculdades, né, escolas de nível superior que são filantrópicas, igrejas, essas entidades, igrejas, Santa Casa, faculdade, elas são entidades filantrópicas e, consequentemente, elas não recolhem contribuições para a Previdência no que se refere a seus trabalhadores e trabalhadoras. Então, elas são isentas. Um outro benefício que foi conquistado por algumas empresas é a desoneração da folha de pagamentos, né? No governo Dilma, um conjunto de empresas conseguiu que as suas contribuições previdenciárias passassem a ser cobradas não sobre a folha de pagamento, mas sobre o faturamento, o que reduziu o valor com que elas contribuem. Bom, o governo Dilma mandou para o Congresso Nacional um programa mais restrito e aí chegou no Congresso Nacional, eles ampliaram esse programa de desoneração para uma série de setores empresariais. E aí o governo desde então está tentando voltar a reduzir ou acabar com esse programa de desoneração da folha e não está conseguindo. Além desses, tem alguns programas que talvez sejam mais justificáveis, né? Que é o microempreendedor individual, que também paga uma contribuição relativamente pequena para a Previdência Social, a Previdência da dona de casa. Hoje a mulher ou o homem, né, que eventualmente são donos de casa, eles podem contribuir para a Previdência e ter o direito à aposentadoria. Essa contribuição para a Previdência, ela também é uma contribuição subsidiada pelo governo. Então, na verdade, a gente tem um conjunto de segmentos empresariais ou de pessoas físicas, uns com mais justificativa social, outros sem justificativa social e sem justificativa econômica, o que reduz então os recursos aportados à Previdência.